Bom dia. Hoje nós vamos ver a quinta aula de Arquitetura e Projeto de Sistemas 2. O título da aula é Introdução ao Projeto Orientado a Objetos. E essa aula vai cobrir o que é o projeto orientado a objetos, o projeto arquitetural, que é a primeira etapa do projeto orientado a objetos, e quais são os artefatos da análise orientada a objeto que nós esperamos receber para começar a fazer o projeto orientado a objetos. Bom, o primeiro ponto é o que é o projeto orientado a objetos. O projeto orientado a objetos é basicamente o refinamento da análise orientada a objetos. Então nós vamos receber um conjunto de artefatos que vem da análise orientada a objetos e vamos trabalhar em cima desses artefatos, refinando e dando um passo no sentido da construção do sistema, fazendo o projeto orientado a objetos. Esse projeto orientado a objeto é composto por dimensões estáticas e dinâmicas. Nós queremos representar o software de forma estática, ou seja, quais são os elementos que compõem o software, e de forma dinâmica, ou seja, como esses elementos se relacionam. Então, do ponto de vista estático, a gente enxerga os módulos do sistema, que são as grandes partes que compõem o sistema, isso através de pacotes. A gente enxerga para cada pacote um conjunto de classes que descreve um módulo específico, e para uma dada classe a gente enxerga as características da classe, representada através de atributos, e o comportamento da classe, representado através de métodos. Bom, uma vantagem muito grande da orientação a objeto é a gente utilizar a mesma metáfora desde o mundo real até o código que implementa o sistema. Nessa figura a gente apresenta um carro, que é uma entidade do mundo real. Num passo de análise e projeto, esse carro é detalhado através de uma classe carro, que tem o mesmo nome da entidade carro que existe no mundo real, onde a gente pode listar todas as características dessa classe carro através dos atributos e todo o comportamento dessa classe carro através das operações. E, finalmente, num passo subsequente, a gente tem o código dessa classe carro, que já é o sistema sendo implementado, mas na mesma metáfora que era usada desde o início. A gente fala de carro desde o mundo real até o código que implementa essa entidade. Isso facilita muito a compreensão e a evolução desse software. Um ponto importante a ser notado é que uma mesma entidade do mundo real pode ser representada de diferentes formas, sob diferentes pontos de vista. Então, um mecânico vai olhar para um carro sob uma perspectiva diferente de um dono de concessionária olha para o carro. O mecânico está interessado em entender as partes que compõem o carro. O dono da concessionária quer entender o modelo e algumas características visíveis do carro para ele efetuar uma venda de um carro. Mas, basicamente, nós temos a mesma entidade sendo modelada desde o mundo real até o código do sistema. E nesse curso nós vamos focar nessa etapa do meio, que é a etapa de projeto. Como é que eu atribuo responsabilidades para essa classe carro? Bom, uma coisa que deve ter ficado patente é que existe uma fronteira entre análise e projeto, só que essa fronteira utiliza os mesmos artefatos. Na figura anterior a gente viu uma classe carro que é utilizada tanto por análise quanto por projeto. Só que essa fronteira precisa ser delimitada, até onde vai a análise e até onde inicia o projeto, até onde vai o projeto. Então, basicamente, nessa figura a gente tenta ilustrar o limite entre análise e projeto. A preocupação principal da análise é descobrir o que deve ser feito. Então, a análise está olhando para o espaço do problema, ele tenta descrever o problema que a gente vai atuar sobre ele. Essa análise tem muito a ver com os requisitos, o que o cliente espera receber, e tem muito a ver com investigação. Eu quero entender um domínio. Eu quero entender quais são as entidades daquele domínio que eu vou fazer um sistema. Então, se eu estou fazendo um sistema para o supermercado, em análise eu vou querer entender quais são as principais entidades que existem no supermercado, voltado para o sistema que eu tenho interesse. Já em projeto, o que a gente está querendo fazer é descobrir como solucionar o problema que a gente descreveu em análise. Então, o projeto está muito relacionado com a solução. Eu quero pegar os artefatos de análise que descrevem um problema e adicionar novos artefatos, refinar os artefatos de análise, visando encontrar uma solução para aquele problema que foi descrito em análise. Bom, dessa forma, as principais funções do projeto orientado a objetos são, em primeiro lugar, atribuir responsabilidades para as entidades do sistema.
A gente, em análise, vai identificar uma diversidade de entidades que compõem esse sistema. Mas qual é a responsabilidade de cada uma dessas entidades? Como elas colaboram para fazer com que as funcionalidades do sistema aconteçam de forma correta? Então, a atribuição do projeto orientado a objeto é definir a responsabilidade dessas várias entidades que compõem o sistema. E um outro ponto importante é encontrar abstrações apropriadas para refinar aquele modelo inicial de análise e caminhar um pouquinho na direção do sistema que está sendo construído. Normalmente as entidades que vêm de análise são entidades de alto nível, só que a gente precisa de algumas entidades de suporte, muitas das vezes, para apoiar essas entidades de alto nível a atingir o objetivo que o sistema pretende fornecer para o cliente. Então, basicamente, o projeto é uma transição natural, que a gente sai da análise de uma investigação e começa a caminhar no sentido da solução do problema propriamente dito. Bom, um outro ponto importante é modelos. Como é que funciona o projeto orientado a objeto? O projeto orientado a objeto nada mais é do que uma sucessão de refinamentos de modelos para a gente se aproximar ao software. O que é um modelo? O modelo é uma forma da gente abstrair algo do mundo real. O mundo real é extremamente complexo e a gente quer fazer um sistema numa dimensão específica desse mundo real. Se a gente voltar ao exemplo que eu citei anteriormente sobre o carro, o mecânico e a concessionária, quando a gente está fazendo um sistema para um mecânico trabalhar nesse sistema, ele vai querer informações do tipo: quais são as partes que compõem o carro, quais são as partes que compõem o motor do carro, quais são os tipos de parafusos que eu devo usar em cada local desse motor do carro e assim por diante. Eu quero ter informações detalhadas sobre a estrutura mecânica do carro para eu poder fazer compras em cima disso e poder atuar nos carros. Por outro lado, uma concessionária não tem esse tipo de interesse. O interesse que uma concessionária vai ter é relacionado ao ano do carro, ao estado de conservação do carro, à cor do carro, à potência do motor do carro, mas ela não tem interesse em saber exatamente como que esse motor é descrito. Então, sistemas diferentes abstraem o interesse dele sobre o mundo real e detalham só o que é importante para o sistema. Se a gente fosse modelar um carro sob todas as perspectivas do carro, possivelmente ia ser muito complexo fazer essa análise relacionada ao carro. Então, basicamente, o modelo é um mecanismo de fazer abstrações sobre a realidade. E o modelo ele é muito útil para dois principais objetivos. Primeiro, permitir o ser humano lidar com complexidade. Se a gente, fazendo um software, saísse direto do mundo real para o código, implementasse esse software, se o software fosse grande e complexo, possivelmente a gente ia errar muito, ia ter muita dificuldade de fazer esse software. Então, para isso servem os modelos. São passos intermediários onde a gente sai de um mundo real, abstrai um conjunto de fatores que não são importantes para a gente e modela só o que é importante. Isso na análise. No passo seguinte, a gente pega esse modelo que representa o problema que a gente quer lidar e faz um refinamento, representando a solução do problema. Isso já é o projeto. E com esse projeto que modela a solução do problema, aí sim fica muito mais fácil a gente dar um passo seguinte e ir para o código-fonte, que vai se tornar o sistema propriamente dito. Um outro ponto muito interessante dos modelos é facilitar a comunicação entre pessoas. No momento que a gente tem artefatos explícitos que existem entre o mundo real e o código-fonte, a gente consegue fazer com que equipes grandes consigam conversar e falar sobre a mesma coisa, entender de forma única o que é o sistema. Bom, agora um ponto importante quando a gente está construindo modelos é perceber para que servem esses modelos. E os modelos servem para também dois principais objetivos. Um, derivar outros modelos. Como eu falei, a gente tem um modelo de análise, esse modelo de análise é a base para a gente fazer um modelo de projeto. Então é muito comum a gente ter um tipo de modelo que dele a gente não tira o software, mas a gente tira um modelo secundário que já está mais próximo do software. E a partir desses vários níveis de modelo, em algum momento, o nosso segundo objetivo é tirar o código-fonte, tirar o software propriamente dito. Então é muito importante vocês terem consciência de que o modelo tem que ser útil. Na hora que a gente faz um modelo e esse modelo não serve nem para a gente entender melhor o software e derivar outros modelos, nem para a gente chegar ao próprio código-fonte do software, a gente deve questionar a importância que esse modelo tem no nosso processo. Talvez ele esteja sendo extremamente burocrático sem um benefício razoável para a gente atingir o nosso código-fonte.
mas a ausência total de modelos também seria muito ruim num sistema complexo. Um sistema pequeno é mais viável pular direto do mundo real para o código, mas um sistema grande e complexo, com uma equipe muito grande, várias pessoas colaborando, ia ser muito difícil a gente conseguir fazer esse pulo sem ter modelos intermediários que ajudem a gente a entender melhor qual é o problema, qual é a solução e chegar até o software. Bom, projeto arquitetural é o nosso primeiro passo quando a gente está pensando em projeto. Então, a gente já tem qual é o problema que a gente vai lidar, que foi a análise. A análise entregou para a gente um conjunto de artefatos e agora a gente vai fazer nosso projeto sobre esses artefatos. O nosso objetivo principal desse projeto arquitetural é definir a arquitetura do sistema, definir as grandes partes do sistema e como que elas se comunicam para fazer o software funcionar. Então eu trouxe um exemplo para ilustrar um projeto arquitetural. Existem diversos outros projetos para diversos domínios diferentes, mas como um exemplo, a gente olhando para um domínio web, é muito comum as pessoas usarem um projeto arquitetural em 3 camadas, onde a primeira camada é a camada de apresentação, a segunda camada é a camada de aplicação e a terceira camada de armazenamento. Essa figura retrata esse exemplo que eu estou discutindo de um projeto arquitetural para a web, onde a gente consegue ver na parte esquerda da figura a camada de apresentação. Nessa camada vai existir software relacionado a apresentar e interagir com o usuário, apresentar informações e aceitar que o usuário forneça algum retorno para o sistema. Então a gente consegue perceber que a especialidade de quem vai atuar em software nessa camada é uma especialidade voltada para desenvolvimento web, com HTML e com outras tecnologias de apresentação de dados. Por outro lado, na camada do meio, a gente tem a camada de aplicação. Nessa camada, a gente tem as regras de negócio, que é a parte do software responsável por executar as tarefas daquele sistema propriamente dito, e a gente também tem as entidades principais do sistema, que essas regras de negócio vão manipular. E na camada da direita, a gente tem o armazenamento, que é o banco de dados, o local onde as informações dos conceitos relacionados ao sistema vão estar sendo armazenadas. Vocês podem perceber também que nessa camada da direita existem profissionais especializados. A gente pode ter num projeto pessoas especializadas em tratar com a questão de banco de dados, preocupados com otimizar o banco de dados, preocupados com normalizar o banco de dados. Por outro lado, nessa camada do meio, que é a camada que a gente tem mais preocupação nesse curso de arquitetura e projetos de sistemas, é a camada onde a gente vai definir como que o sistema atinge o seu objetivo. E o projeto está preocupado exatamente em atribuir responsabilidades. Quais classes do sistema são responsáveis por fazer o que para que o sistema atinja o objetivo final? Bom, nessa arquitetura a gente consegue observar algumas características interessantes. Primeiro, que a camada de apresentação é uma camada leve. Por quê? Porque a gente separou a apresentação de aplicação. Então, na camada de apresentação não existem regras de negócio. Eu não programo na camada de apresentação como que o sistema vai resolver o problema. A gente só apresenta dados e recebe o retorno do usuário. E tem uma camada própria para fazer todo o tratamento de regras de negócio. Para o sistema web isso é muito interessante, porque a camada de apresentação é o que vai para o cliente. Então, se a gente colocar uma sobrecarga de processamento na camada de apresentação, a gente vai ter um site muito pesado, que vai demorar muito para abrir, possivelmente vai contra alguns requisitos não funcionais do cliente, relacionados a performance e tempo de resposta. Por outro lado, a gente consegue perceber que a camada de aplicação tem tanto as regras de negócio gerais do sistema, como as entidades do domínio. Quer dizer, em orientação a objeto, a gente não se preocupa com o banco de dados. Eu não deveria estar me preocupando em pegar essa informação do banco de dados e colocar em algum lugar na camada de apresentação. A gente vai ter objetos que representam as entidades que estão em tabelas ou em qualquer outra estrutura num banco de dados. E na camada de aplicação a gente vai manipular esse tipo de entidade. E, finalmente, a camada de armazenamento vai armazenar os dados dessa entidade. Então, a camada de aplicação manipula essas entidades e, ao final, a camada de armazenamento persiste essa informação, para que no futuro a informação continue estando lá e podendo ser recuperada. Então, basicamente, como eu falei, o nosso curso vai ter um foco principal nessa camada do meio, camada de aplicação. Nossa preocupação é atribuir responsabilidades para os elementos do software. Bom, agora a gente vai discutir alguns dos artefatos que a gente espera receber de análise para poder começar a fazer o nosso projeto orientado a objeto. Então, basicamente, se a gente está usando equipes separadas, vai ter uma equipe
voltada para análise orientada a objetos, que vai produzir, a partir do mundo real, fazendo entrevistas com o cliente, usando várias técnicas de análise, um conjunto de artefatos que relatam o problema. E nós vamos pegar esses artefatos como insumo, como entrada, vamos trabalhar sobre esses artefatos e gerar novos artefatos que representam a solução. Então agora nós vamos discutir esses artefatos que nós esperamos receber para começar a fazer o nosso trabalho, que é solucionar o problema descrito por esses artefatos. Esses artefatos podem ser vários, mas a gente está citando pelo menos 4, que são diagrama de casos de uso, descrição desses casos de uso, o modelo de classes conceitual e os modelos de sequência de sistema. Nós vamos falar sobre cada um deles nos próximos slides. Primeiro, o diagrama de casos de uso. Qual é o objetivo de um diagrama de casos de uso? É basicamente mostrar numa visão geral quais são os casos de uso possíveis daquele sistema. Ele não detalha nada, ele mostra quem são os atores, quem são os casos de uso e como é que esses atores e esses casos de uso se relacionam. Aqui a gente tem uma figura de um diagrama de casos de uso, a gente consegue enxergar na esquerda 4 atores. Esse sistema é um sistema exemplo de um caixa de supermercado, onde esses 4 atores são o caixa, o cliente, o gerente e o administrador do sistema. São pessoas que interagem com o sistema. E cada elipse dessa representa um caso de uso, que é uma funcionalidade de interesse do sistema. Então, basicamente, o caixa pode se logar no sistema, pode comprar itens junto com o cliente. Na verdade, ele está intermediando o cliente nesse processo de compra e ele pode reembolsar, ele pode dar o reembolso dos itens comprados, se for o caso. Então, por exemplo, a gente tem um caso de uso comprar item que, na verdade, pode ser feito de formas diferentes. Compra com dinheiro, compra com cartão e compra com cheque. Se vocês perceberem, esse diagrama ele é muito de alto nível, ele tenta só dar uma visão geral do que vai ter esse sistema quando ficar pronto. Como ele é muito de alto nível, a gente precisa de uma descrição de casos de uso. A gente precisa de uma forma de detalhar cada um daqueles casos de uso descritos no diagrama de casos de uso, para que a partir daí a gente comece a elaborar melhor o sistema. Então, basicamente, a descrição de casos de uso é uma técnica ampla, ela não é usada somente para orientação a objetos, ela é usada também por outras técnicas, e o objetivo dela vai ser detalhar, em nível de análise, as funcionalidades essenciais que esse sistema tem que prover. Quer dizer, para um dado caso de uso, como é que devem ser os passos essenciais para executar esse caso de uso. E no nível de projeto, a gente consegue detalhar de forma voltada à tecnologia da solução. Lembrem que a análise é problema, projeto é solução. Então, um exemplo seria, por exemplo, num caso de supermercado, o cliente ele faz a compra de um produto. Então, o primeiro passo pode ser ele fornecer o produto para o caixa registrar no sistema. Então, caixa registra produto no sistema. Isso a gente está falando num nível bem alto, nível de análise, e que no futuro pode se tornar coisas do tipo: o caixa informa o código do produto no campo tal, junto com isso a quantidade do produto no outro campo e aperta o botão de OK para fazer o registro no sistema. Isso já seria uma descrição de casos de uso de projeto, que a gente vai ver mais adiante. Mas nesse momento o que a gente espera receber é uma descrição de casos de uso de análise num nível bem alto. Bom, algumas informações que a gente normalmente encontra numa descrição de casos de uso são, por exemplo, o nome do caso de uso, tem que ser um nome significativo, onde a gente consiga, olhando para esse nome, que é o que a gente vai ver no diagrama de casos de uso, entender para que serve esse caso de uso. Um resumo, uma descrição desse caso de uso detalhada, onde a gente explica para que serve esse caso de uso. A gente ainda não está dando os passos, mas a gente está falando em alto nível o que esse caso de uso tenta fazer para o nosso cliente. Uma lista de atores envolvidos, quem são os atores que atuam nesse caso de uso. Referências cruzadas, esse caso de uso, ele está ali por quê? Quais foram os requisitos que motivaram a existência desse caso de uso e, a partir desse caso de uso, quais foram as entidades que foram criadas, tanto na análise quanto no projeto, para que esse caso de uso fosse implementado no software. O elemento mais importante desse caso de uso é a sequência típica de eventos. Para esse caso de uso, quais são os passos que devem acontecer? Então, naquele exemplo da compra, a gente vai ter o caixa registrando os produtos, o caixa informando para o cliente o valor da compra, o cliente pagando, o caixa dando troco e assim por diante. Isso é o ciclo
normal de eventos, o ciclo típico, a sequência típica de eventos desse caso de uso. Por outro lado, a gente pode ter sequências alternativas. Por exemplo, o cliente tentou pagar com cheque e esse cheque não foi aprovado. Então a gente vai ter que descrever o que deve ser feito nessa situação alternativa. Mas isso já é uma outra seção da descrição de casos de uso. Normalmente a gente tem uma seção que a gente imagina que vai dar tudo certo e a gente descreve como seria esse caso de uso. E vai ter uma outra seção onde a gente descreve as várias situações alternativas que podem acontecer, mas que não é o esperado numa execução normal daquele caso de uso. Bom, também existe um conjunto de outras informações que podem vir da análise para a gente, mas não necessariamente virão, mas, por exemplo, a finalidade do caso de uso, o tipo do caso de uso, se ele é essencial ou concreto. Quando ele vem da análise, necessariamente ele é essencial, e quando a gente fizer o caso de uso concreto, a gente vai mudar esse tipo para concreto. A gente normalmente encontra também a prioridade do caso de uso. Se a gente lembrar daquela aula de processo, a gente vai lembrar que para cada iteração a gente atua sobre determinados casos de uso. E como que a gente escolhe quais casos de uso têm que ser usados em cada interação? Definindo prioridades. O que agrega mais valor para o cliente? O que é mais importante? Então, em função disso, a gente dá prioridades para os casos de uso e, possivelmente, ataca esses casos de uso em primeiro lugar quando a gente for iniciar o projeto, para a gente conseguir rapidamente fornecer para o cliente uma visão do que vai ser o sistema. Estado de desenvolvimento. Um caso de uso pode estar no estado muito inicial, acabou de ser feita uma entrevista com o cliente, a gente pegou um pouco a ideia do que era e escreveu um caso de uso. Então, esse caso de uso, se a gente for fazer um esforço de projeto muito grande em cima dele, possivelmente a gente vai ter problema, porque ele tem grande chance de mudar. Por outro lado, com o passar do tempo, o nosso conhecimento vai aumentando, como a gente discutiu na aula de processo, e esse caso de uso vai estabilizando, até o momento que a gente realmente confia que esse caso de uso já está estável. Então a gente pode informar no caso de uso qual é o estado dele naquele exato momento. E outro ponto interessante é pré e pós-condição do caso de uso. A pré-condição determina o que deve acontecer antes de um caso de uso poder ser executado. E a pós-condição determina, após a execução desse caso de uso, como que deve estar o sistema. A gente também vai discutir pré e pós-condições quando a gente estiver vendo a aula de contratos em princípios de projeto orientado a objetos. Bom, como eu disse, a gente tem dois tipos principais de casos de uso: descrição de casos de uso. Descrição de casos de uso essencial e descrição de casos de uso concreto ou real. Qual é a principal diferença deles? É que o essencial está em análise descrevendo em alto nível o que é aquele caso de uso, então ele tem algumas características interessantes. Primeiro, ele é abstrato. Ele não discute como que as coisas são feitas, ele só discute o que tem que ser feito. O caixa registra um produto que está sendo comprado. No outro lado, num caso de uso concreto, a gente detalha como isso é feito. O caixa registra no sistema, clicando no botão X, informando na caixa de texto Y o produto que está sendo comprado e no final clica no botão de enviar pedido. Então, aqui a gente detalha e aqui a gente fala em alto nível. Por outro lado, como esse caso de uso essencial ele é em alto nível, ele é independente de tecnologia. Então, teoricamente, qualquer supermercado que a gente fosse, esse caso de uso seria válido. Em qualquer supermercado, o caixa registra produtos. Por outro lado, esse caso de uso concreto só é válido no supermercado que a gente está fazendo o sistema. Ele soluciona esse caso de uso abstrato para um dado sistema específico. E, basicamente, o caso de uso essencial, ele é mais duradouro, ele é mais reutilizável. Se no futuro a tecnologia mudar, esse caso de uso concreto muda, mas o essencial normalmente dura por mais tempo. Bom, modelo de classe conceitual. A gente já discutiu de modelo de caso de uso e discutiu o detalhamento do caso de uso. Agora, um outro artefato que vem da análise para a gente é o modelo de classe conceitual. Esse modelo de classe conceitual, ele descreve as entidades do domínio do problema, ele não descreve solução. Então, basicamente, no domínio de supermercado, a gente vai encontrar entidades do tipo produto, a gente vai encontrar entidades do tipo venda ou compra, a gente vai encontrar entidades do tipo cliente e assim por diante. São coisas que fazem parte do domínio, mas eu ainda não estou preocupado em como que a gente soluciona o problema ou faz o sistema para aquele domínio específico. A gente vai encontrar características da entidade através de atributos. Então, por exemplo, a quantidade de itens daquele produto que tem disponível no estoque, a quantidade de itens daquele produto que foi comprado pelo cliente, o preço do produto e assim por diante. Então, isso vai ser mapeado para atributos.
E a gente vai relacionar essas entidades através de associações, agregação, composição, herança e assim por diante. A gente vai falar como que essas entidades se relacionam para fazer o sistema como um todo funcionar. Bom, um ponto interessante é que nesse momento a gente normalmente não se preocupa com multiplicidade, visibilidade, navegabilidade e operações. Quando eu falo não se preocupa, é que o analista não é obrigado a informar em detalhes e de forma precisa todas essas informações. É claro que se a informação é óbvia para ele e ele sabe a informação, ele coloca essa informação no modelo. O modelo que a gente vai receber pode vir com algumas informações de, por exemplo, operações que uma determinada classe fornece. Só que a gente não pode contar com isso. Pode vir sem essas operações também. Bom, então aqui a gente tem uma figura que mostra um diagrama de classe conceitual com alguns desses conceitos que a gente acabou de apresentar. Por exemplo, a gente vê no domínio do supermercado uma entidade representando pagamento que tem uma quantia que foi paga. A gente vê também os atores, que são o caixa e o gerente. A gente vê que tem o pedido, tem um produto, o produto tem um código, tem uma cor. Esse produto segue uma especificação, que tem um conjunto de detalhes e assim por diante. Então isso é uma forma de você representar o problema onde a gente vai atuar. Esse diagrama está descrevendo em alto nível qual é o problema, mas esse diagrama não soluciona o problema. Se eu perguntar para o diagrama quanto que foi o total da compra, o diagrama não tem nenhum tipo de funcionalidade, não tem nenhuma operação, nenhum método e nenhuma classe que me responda a essa pergunta. Então a nossa função no projeto é atribuir responsabilidades. Qual é a classe que deveria, nesse exemplo que eu falei, responder qual é o total da compra? Talvez não seja uma classe, talvez seja a colaboração de um conjunto de classes, cada uma fornecendo um pouquinho da informação, essa informação ser organizada e aí sim entregue para o nosso usuário, para o nosso cliente. Bom, um outro modelo, além do diagrama de casos de uso, descrição de casos de uso, modelo de classe conceitual, a gente também vai ver, em alguns casos, a análise passando para a gente um modelo de sequência de sistema. O que é esse modelo? Esse modelo enxerga o usuário, quer dizer, os atores de um lado, que vão interagir com o sistema, e do outro lado o sistema como um todo. É um modelo de muito alto nível. Eu não estou preocupado internamente como que o sistema faz as coisas. Claro que o como vai ser a nossa preocupação em projeto, mas em análise eu ainda não tenho esse tipo de preocupação. Eu me preocupo em enxergar o que o sistema fornece para o resto do mundo. O que eu espero que as pessoas interajam com o sistema e o que eu espero que o sistema dê de resposta para essas pessoas. Então, basicamente, ele mostra a sequência típica de operações que cruzam a fronteira do sistema, como que o sistema responde a cada uma dessas operações. A gente pode descrever sequências alternativas se elas forem sequências que cruzam a fronteira do sistema. Aí a gente vai adicionando vários diagramas de sequência, cada um para descrever um tipo de interação com o sistema. Ele tem basicamente uma linha de vida para cada um dos atores e uma única linha de vida para o sistema como um todo. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um diagrama de sequência de sistema, onde na esquerda a gente tem o ator caixa. A gente olhar para essa descrição do nome do ator, a gente colocou um caixa, quer dizer, um caixa qualquer genérico, que é do tipo caixa, que segue a classe caixa. E na direita a gente vê a descrição da classe do sistema, é um objeto, o sistema, que é do tipo sistema. Então, basicamente, esses dois elementos estão interagindo. A gente não quer saber como que o sistema faz as coisas, mas a gente percebe que, genericamente, o caixa registra item de pedido, onde ele passa o código desse item de pedido e a quantidade que está sendo comprada. Depois de fazer isso por diversas vezes, a gente colocou um comentário mostrando que isso se repete com frequência. O caixa termina o pedido. Na hora que o caixa terminar o pedido, o sistema vai fazer um conjunto de cálculos, vai informar quanto que deu esse pedido e, finalmente, o caixa registra o pagamento do pedido, informando uma quantia que está sendo paga. Possivelmente, o sistema, como resposta, retorna um possível troco a esse pagamento. Esse caso de uso que está sendo detalhado nesse diagrama de sequência de alto nível, sequência de sistema. Ele é um caso de uso típico. A gente está mostrando os passos típicos desse caso de uso, mas podem existir alguns passos alternativos e aí a gente usaria outros diagramas para detalhar esses passos. Bom,
Então, em resumo, o que a gente viu na aula de hoje? A gente não se preocupou ainda com o projeto, a gente vai ver isso nas próximas aulas. O que a gente está tentando identificar claramente é a fronteira entre análise e projeto. Aonde começa o projeto e o que a gente espera receber da análise para fazer o projeto. A gente viu que a análise descreve o problema e que a análise tem o objetivo de fazer a coisa certa. Eu estou descrevendo o meu problema e eu quero fazer a coisa certa em cima daquele problema. Então eu tenho que saber o que é essa coisa que é a coisa certa a ser feita. Por outro lado, o projeto descreve a solução. E a gente tem uma brincadeira que fala que o objetivo dele é fazer certo a coisa. Eu já sei qual é a coisa que foi descrita em análise e agora eu quero fazer ela de forma correta. Eu quero solucionar o problema que foi descrito na análise. Então, basicamente, uma descrição sucinta do que é projeto, e que é o que a gente vai discutir daqui para frente nesse curso, é a atribuição de responsabilidades para solucionar o problema descrito na análise, só que a gente vai respeitar os requisitos funcionais e não funcionais do produto. Um exemplo de um requisito não funcional, por exemplo, é performance. Então a gente tem um modelo de alto nível descrito em análise, mas dependendo da onde a gente coloca, naquele exemplo que eu dei de cálculo do total do produto, aonde a gente coloca essa responsabilidade, o sistema pode ficar um pouco mais lento ou um pouco mais rápido. Se eu tenho um requisito não funcional que me fala que eu devo responder a execução desse cálculo de total num tempo X, eu tenho que fazer uma escolha de atribuição de responsabilidade de forma que o sistema consiga dar essa resposta dentro do tempo X. Então eu tenho que obedecer tanto os requisitos funcionais, que é o que o sistema deve fazer, quanto os requisitos não funcionais, que são relacionados a atributos de qualidade que esse sistema tem que apresentar quando estiver pronto. Bom, a aula de hoje se baseou no livro do Larman, que é a nossa bibliografia básica, nos capítulos 12, 15 e 16. Até a próxima aula.